Amém? E sempre falo, né, que eu gosto muito desse hino, que ele fala do impressionante amor de Deus. Escala a montanha, destrói as mentiras para me encontrar. E a gente vê desde do Éden, desde de quando o homem pecou, Deus poderia ter desistido do homem, né? O homem, quando a gente fala, o homem é o ser humano, mas não, a Bíblia fala que ele foi à procura de Adão. Então, Deus nunca abandonou, ele nunca abandona. E ele faz qualquer coisa para encontrar seus filhos. E louvado seja Deus que ele te encontrou nessa tarde, né? E é uma bênção muito grande. E eu quero estar falando com vocês sobre a obediência. E tudo na palavra de Deus se resume na obediência. Deus é um Deus de princípios. Nós tivemos uma ministração ontem sobre a realidade da nova criação, uma explicação muito boa que foi feita pelo Samico. Deus, ele age por princípios, né? E quando eu ministrei com vocês, que eu falei sobre a oração, lembra que eu falei que Deus não age mais na terra? Aí você fala, mas como que Deus não age na terra? Não, ele é Senhor, ele é soberano, ele está nos céus. É lógico que ele tem o governo dos céus e da terra. Mas, como ele age por princípio, então ficou estabelecido que só age na terra o ser humano, através do Espírito Santo. E Deus é Espírito. Se ele é Espírito, ele não pode agir na terra. E quando ele se revelou ao homem, ele se revelou através de Jesus. Mas Jesus teve que nascer de uma mulher para poder ser homem, né? Ele deixou da sua glória, mas ele precisou nascer como homem para poder resgatar o homem, o ser humano. Porque Deus age através de princípios. Então, quando ele deixou esses princípios, que lembra que eu falei que quem move os céus é a terra? Então, Deus fica esperando você dar uma ordem para ele, através da oração, para fazer alguma coisa. Então, lá em Mateus 16, 19, quando ele falou, eu vos dou a chave do reino, e do reino dos céus, aquilo que você abrir na terra, Deus abre nos céus, e que você fechar na terra, será fechado nos céus. Então, ele fica aguardando você fazer o seu pedido, você determinar que na terra, qual a porta que você quer que Deus abre para a sua vida, qual que é a bênção que você almeja alcançar. Nós vemos que já estamos praticamente terminando o ano, para começar um novo ano, e quais são os seus anseios, vamos dizer assim, para o ano de 2019? O que você almeja, o que você deseja que Deus faz para você no ano de 2019? Eu lembro que, uma época que nós fizemos uma campanha de oração, nessa época eu ainda não estava aqui na nossa igreja, aqui no Verbo da Vida. E durante aqueles 21 dias que nós estávamos numa campanha de jejum e oração, eu orava o Salmo 91, quando ele fala, nenhum mal nos sucederá e desgraça nenhuma vai chegar na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. E eu orei esse Salmo 21 dias orando, determinando a graça de Deus sobre a minha vida, né? E foi assim um ano maravilhoso. Então, que você já começa a pensar sobre isso, porque nós não podemos viver uma vida sem propósito. Nós não podemos viver por viver. Deus deseja que nós vivamos uma vida de prosperidade, porque nós somos filhos, e como filhos, o desejo de Deus é que os seus filhos vivam a prosperidade de Deus, em todas as áreas da sua vida, porque para isso Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário, e quando ele derramou o sangue dele, que ele falou, está consumado, nesse está consumado, está tudo incluso, toda a tua vida já está incluso nesse plano, meu amado, minha amada. E no Salmo 139, quando ele fala que quando você estava sendo entretecido no ventre da sua mãe, ele fala que Deus já escreveu um livro a respeito da sua vida. Ele fala, toda a sua vida, toda a nossa vida já está escrito no livro.
Mas aí você fala assim, mas se a minha vida está escrito no livro, por que eu passo por tanto problema? Por que eu passo por aflições? As aflições, Jesus falou que nós passaríamos. Mas ele falou, tenha bom ânimo porque você venceu o mundo. Mas determinadas situações que nós passamos, isso não estava escrito no plano de Deus. Aqui, quem tem filho, né, você sempre sonha o melhor para o seu filho. Se eu perguntar aqui para uma mãe ou para um pai, eu falar assim, escreve para mim o que você almeja para o teu filho. Vamos dizer assim, já para 2019. Não consigo imaginar uma mãe falar, eu almejo para o meu filho uma doença terrível, eu almejo o meu filho no hospital, eu almejo o meu filho desempregado. O sangue de Jesus que tem poder. Você almeja o seu filho galgando os primeiros lugares da faculdade, as melhores faculdades, as melhores profissões, ganhando os melhores salários, o seu filho com saúde, o seu filho vivendo a prosperidade do Senhor. Se nós somos humanos, a Bíblia fala isso mesmo, se nós somos seres humanos, nós desejamos isso para os nossos filhos, quanto mais Deus. Ele almeja o melhor para você. Agora, como ele fala da obediência, nós fazemos escolhas, e Deus não impede a gente de fazer escolha, só que toda escolha tem uma consequência. E quando a pessoa vem a consequência, aí o diabo vem e fala assim, você não é filho de Deus? Olha a sua situação. É filho. Nunca deixou de ser filho de Deus, porque é filho. Você custou um preço, teve o preço do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Por isso que o Senhor almeja para nós, que nós possamos obedecer. Se você vai perceber que desde o Gênesis, né? Então, abra a tua Bíblia aí, que a gente falou em 1 Reis, no capítulo 2, o versículo 3. Você vai encontrar aqui Davi dando instruções para o seu filho Salomão. 1 Reis, capítulo 2, versículo 3, ele fala assim, obedeça ao Senhor, obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige, ande nos seus caminhos e obedeça os seus decretos e aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que você fizer, e por onde quer que você andar. E o Senhor manterá a promessa que me fez. Fecha os teus olhos, Espírito Santo, mais uma vez eu falo, tu és bem-vindo para nos orientar nessa tarde. Abra os olhos do nosso entendimento, Senhor, e traz a revelação da verdade. Espírito Santo de Deus, abra os ouvidos espirituais dos filhos de Deus que estão aqui nessa tarde, para que a palavra penetre, gerando fé, trazendo cura e trazendo libertação também, Senhor. Nós já te agradecemos, Espírito Santo de Deus. Eu necessito da sabedoria, do entendimento, da luz e a revelação da palavra, do poder do Espírito Santo para ministrar a palavra. Mas os filhos de Deus que aqui estão precisam da sabedoria, do entendimento, da luz, da revelação da palavra para compreender as verdades da palavra do Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Então, como nós falamos, tudo gira em torno da obediência. Se nós vamos para Deuteronômio, no capítulo 28, você só anota aí para você ler em casa. Deuteronômio, no capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 15, ele fala da obediência. Se você obedecer, todas essas bênçãos virão e te alcançarão, você vai ser próspero, família. Ele fala todas as bênçãos que virão. E a partir do versículo 15, do 16, aí ele fala, se não obedecer, as maldições que virão. Né? Mas você fala assim, mas foi Deus que mandou a maldição? Não. Se ele já falou que existe a obediência, a desobediência traz consequência. Por quê? Porque a desobediência, ela dá legalidade para o diabo trazer a perturbação para a nossa vida. Nós até comentei com vocês
do rapaz que eu tinha ministrado a palavra com ele. Ele era desviado, mas só que ele conhecia a Bíblia. Quando eu ia falar a Bíblia para ele, ele já falava os versículos para mim. Então, eu percebi que ele era um conhecedor da palavra, né? E depois, aí quando ele falou uma situação da vida dele, eu falei, olha, eu sinto muito que eu vou falar para você. Se você toma vergonha na cara e volta para os caminhos de Deus, porque você é um pai de família, sacerdote e autoridade da casa. E o seu mau comportamento abre a porta e dá legalidade para o diabo trazer a maldição sobre a vida dos seus filhos. Porque, como Deus trabalha por princípios, o diabo também, ele age como? Ele age nas portas abertas. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala que aquele que pertence a Deus, 1 João 5,18, ele fala isso, aquele que pertence a Deus, Satanás não pode tocar, e não pode. E a própria Bíblia mesmo fala que Deus coloca um muro protetor em volta dos seus filhos. E no Salmo 34, 7, ele fala, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra, né? Então, se há uma proteção, o diabo não pode furar essa proteção para nos atingir. Mas como que ele consegue? Através da quebra do princípio. Por quê? A quebra do princípio dá a legalidade para ele agir. Por isso que nós temos que sempre colocar esse propósito no coração de obedecer a palavra do Senhor, né? E ele fala, se você obedecer os seus decretos, ordenanças, testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés, assim você prosperará em tudo que você fizer, e por onde quer que você for, o Senhor manterá a promessa que me fez, né? E você vai vendo a vida de Salomão, e realmente ele foi o rei mais próspero que teve em Israel e o mais sábio que teve também. É até interessante, se você quiser ler sobre a vida dele, fala que nunca houve, nem antes nem depois, um rei tão sábio quanto foi Salomão. Mas quando você vai lá para 1 Reis, no capítulo 11, só para você dar uma olhadinha e perceber que mesmo Salomão, sendo um homem, que a Bíblia fala que ele foi o homem mais sábio que existiu na face da terra, não existiu nenhum, nem antes nem depois dele, mas toda a sabedoria dele não impediu ele de pecar e fazer as coisas que é abominação aos olhos do Senhor. Então, no capítulo 11, no versículo 4, ele fala assim, no versículo 4, à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu a Astarote, a deusa dos Sidônios, Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. E vai falando que ele fez altares para oferecer sacrifícios para esses deuses, né? Então, ele começou, um homem tão bem, né? Foi o homem mais próspero, mais rico que houve em Israel, o mais sábio, que a Bíblia fala que não houve nem antes nem depois dele, mas mesmo toda aquela sabedoria de Salomão não impediu ele de cair num pecado tão terrível que era o pecado da idolatria. Então, isso mostra para nós o quê? Que nós temos que lembrar que, em Provérbios, capítulo 4, no versículo 23, ele fala, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque do teu coração depende toda a sua vida. Mas tem uma outra versão que ela fala, guarda os teus pensamentos, porque dos teus pensamentos depende toda a sua vida, né? Então, guarda. A função de guardar o nosso coração, de guardar a nossa mente, é nossa.
Por quê? Porque tudo que Deus tinha que fazer por nós, Ele já fez. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício completo. Por isso que eu falei que agora Ele não age mais na terra, agora Ele age através do ser humano. Nós somos, quando Deus colocou o homem lá no Éden, Ele já falou, eu te dou domínio, eu te dou governo para você governar a terra, para você governar os animais, os peixes, né? Então Deus deu governo para o homem. Depois, quando o homem houve a desobediência, o ser humano perdeu esse governo para o diabo. Mas Jesus veio para resgatar novamente e trazer o governo para as nossas mãos. Então, hoje, eu e você temos o governo nas mãos através do poder do nome de Jesus. Você pode determinar já o ano que vem, o ano da bênção do Senhor para a tua vida, o ano da prosperidade, o ano da saúde abençoada, já determinar a bênção do Senhor para a sua casa, para a sua família, sabe? Não, você não se conformar com as coisas, porque o que eu vejo é muito as pessoas se conformando com a vida, com as coisas e achar que é tudo normal. Não, enquanto você não se indignar com a sua situação, com a maneira que você vive, com a sua situação, com a sua vida, enquanto você não indignar com aquilo, e você dar um basta e dizer, Deus, chega, se a palavra do Senhor diz que eu viverei o melhor de Deus, lá em Isaías, capítulo 1, versículo 19, ele fala assim, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor da terra, se não, há a consequência. Mas se Deus determinou isso para as nossas vidas, por que eu não estou vivendo isso? Entende? Então, e nós vamos perceber que a desobediência já vem desde o Éden. Vamos lá para o Gênesis. Vai lá para o começo da Bíblia. Gênesis, no capítulo 2. Gênesis, no capítulo 2. No versículo 15. Gênesis, capítulo 2, versículo 15, ele diz assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que dela comer, certamente você morrerá. Aí no capítulo 3, no versículo 6, a gente vai ver a consequência, né? Capítulo 6 diz assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. E os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para se cobrir. Então, desde o Éden, Deus já deixou uma ordem. Então, o homem, o ser humano, tem o livre-arbítrio. Você tem a escolha. Você escolhe a vida que você quer viver. É como nós falamos já para o ano de 2019, qual ano você já programou para você? Qual ano que você quer viver para o ano de 2019? Né? Então, você escrever os seus sonhos, desejos num papel, e todos os dias você declarar ele diante do Senhor através da oração. Você abrir as portas dos céus, determinando a bênção de Deus para a sua vida, para o ano de 2019, declarando que você vai viver o melhor ano da sua vida, os melhores de todos os anos que você já viveu até hoje, vai ser o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Então, somos nós que determinamos o nosso futuro. E a Bíblia fala que Deus está no nosso presente, mas Ele já está no nosso futuro. E toda a nossa vida já está escrito no livro. Agora, Ele não vai escrever desgraça para você. Se você pudesse ter acesso a esse livro de Deus, você vai ver que Ele só escreveu bênçãos para a sua vida. Ele só escreveu as melhores coisas para a sua vida. Agora, como eu falei, quando Ele deu a ordem, o homem, o ser humano, tem o livre-arbítrio. Então, você que escolhe qual a vida que você quer viver. Agora, vamos para o Evangelho de João,
para o Evangelho de João, no capítulo 14. Vamos ver o que Jesus fala conosco também sobre a obediência. João 14, aí já é Novo Testamento. Então, tem o Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo 14. Versículo 15. João 14, versículo 15. Ele fala assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então, Jesus estava dizendo que ele ia voltar para o Pai, mas Ele ia enviar o Espírito Santo. Jesus, quando andou aqui no mundo, Ele não era onipresente, porque Ele não estava no corpo glorificado. Mas quando Ele mandou o Espírito Santo, amados, o Espírito Santo é o Deus Todo-Poderoso. E Ele está dentro de você. Por isso que nós não podemos dizer, eu sou fraco, eu não consigo. Não, você consegue, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo, ele te guia na verdade. O Espírito Santo te orienta, o Espírito Santo te dá sabedoria, o Espírito Santo te livra, porque ele fala conosco. Só que ele não te obriga a nada. E às vezes ele fala, a primeira vez a pessoa não ouviu, ele fala a segunda mais baixa, a terceira ele fala mais baixo, depois ele já não fala mais. Então, você percebe quando a pessoa ele vai esfriando na fé, porque o Espírito Santo vai morrendo, porque vai falando, e a pessoa não dá ouvido, por causa das escolhas erradas que faz. Né? No versículo 21, ele fala assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. E no versículo, no capítulo 15 de João ainda, versículo 9, ele fala assim: como o Pai me amou, assim eu vos amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Então, ele fala para nós permanecermos na palavra de Deus. E no 7, ele fala assim, 15:7, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Né? Então, ele fala que para você frutificar, para nós darmos frutos, nós temos que estar ligados na videira. Mas nós temos que estar também com a disposição do coração de obedecer. Ele não obriga. Quando ele deixou a palavra de Deus como uma regra de fé, né, e os irmãos percebem que essa palavra não muda. Ela não muda, ela permanece para sempre. Passa-se os anos e a palavra de Deus é a mesma. Né? Passa os céus e a terra, ele fala, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus é a mesma. Então, se ele deixou princípios para você obedecer, amados, se você quer a bênção, obedeça. Agora, que nós percebemos hoje em dia, né? E às vezes a gente conversa com alguns pastores, né? E eles falam, mas, amada, os tempos mudaram, hoje os tempos são outros. Os tempos mudaram, isso é verdade, mas a palavra não mudou. O que era pecado continua sendo pecado. Entende? O que é pecado é pecado.
Às vezes vem a pessoa, quantos jovens vêm para a igreja, às vezes vem, está lá, está morando junto o casal. Aí você conversa com o casal, mas filho, você tem que regularizar a sua situação. Ah, nós estamos tão bem assim, mas não é assim que a palavra de Deus diz. Que a palavra do Senhor, ela fala lá no livro de Malaquias, vamos para o livro de Malaquias, que assim eu também já falo da obediência. Malaquias é o último livro, você só volta um pouquinho para trás. Depois do Mateus, antes do Mateus vem o livro de Malaquias, é o último livro do Velho Testamento. No capítulo 2, no versículo 13, capítulo 2 de Malaquias, no versículo 13, ele diz assim, olha, há outra coisa que vocês fazem, e enche de lágrima o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá mais atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? Porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, que embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial, né? Como é que Deus vai ser testemunha de algo que ainda não foi legalizado, né? Então, primeiramente, legalizou na terra, então, perante o juiz da terra. Depois a pessoa vem diante do altar de Deus para receber a bênção do Senhor, a palavra de Deus diz que Deus é testemunha daquele matrimônio. Por isso que a pessoa tem que legalizar a situação. Mas eu estou tanto tempo morando junto, vivo tão bem. Não, meu amado, isso está errado. Porque a palavra de Deus diz que Deus tem que ser testemunha do seu matrimônio. E às vezes você vai falar com a pessoa não aceita, porque ele fala, mas amada, os tempos mudaram. Não, os tempos realmente mudaram, mas a palavra de Deus não mudou. Aquilo que continua sendo que era pecado, continua sendo pecado. Agora, Deus, Ele não obriga a pessoa a obedecer. É como Ele colocou o homem no jardim do Éden, e Ele falou, olha, de toda a árvore do jardim, coma livremente. Da árvore da ciência do bem e do mal, não coma. No dia que vocês comerem, certamente morrerão. E eles morreram a pior morte que tinha, que é a morte espiritual, que é a separação de Deus. Houve uma quebra, né? Adão talvez pensou que fosse morrer fisicamente. Não, depois eles foram morrer fisicamente, mas eles morreram espiritualmente. Mas através do sacrifício de Jesus, o Senhor trouxe esse resgate novamente. Então Jesus, ele foi a ponte entre o homem e Deus, para trazer novamente a restauração desse relacionamento do homem com Deus, de pai e filho. E agora, muito mais ainda, porque agora, Jesus, quando Ele veio na terra como homem, Ele sabe aquilo que você passa. Então, Ele sabe das suas dificuldades, Ele sabe. Por isso que quando nós vamos orar e falar com o Senhor, nós não podemos ocultar nada. Por quê? Ele sabe tudo. Mas Ele sabe também quando você fala para Ele das suas fraquezas, das suas dificuldades, né, e você abre o seu coração para Ele, Ele sabe. A palavra do Senhor fala que Ele foi o único que foi tentado em tudo sem pecado. Ele pode socorrer os que são tentados. Então, Ele pode te socorrer. Talvez o diabo diz para você, olha, sua vida não tem mais jeito, sua situação não muda, você vai ser assim, a sua vida é uma perdição. Não, isso é uma mentira do diabo, porque se você decidir que a sua vida vai mudar, Deus muda o curso da sua vida. Por quê? Porque você teve um preço de sangue, você custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Houve um preço, Deus, Ele pagou o preço do seu resgate, Ele pagou o preço pela sua vida, Ele pagou o preço pela sua salvação. Então você custou o alto preço do sangue de Jesus. E o diabo, ele é mentiroso. Se você olha e você vai ver como ele conseguiu enganar. No caso ali, ele enganou a Eva, e a Eva, né, enganou Adão, levando ele a comer do fruto. Mas por quê? Por que Eva, talvez a gente fica pensando, né? Às vezes eu ficar pensando, por que a Eva foi cair nessa lábia tão
assim, vamos dizer, na lábia do diabo. Mas por que Satanás foi justo na mulher? Você já percebeu vendedor? Coloca um vendedor para vender uma coisa para a mulher. E coloca um vendedor para vender para um homem. Ele consegue enganar a mulher, mas ele não engana o homem. Porque o homem questiona. Como é o homem razão, ele fica questionando. Mas eu estava vendo ontem, na Riachuelo, a mulher fazendo o cartão, e o homem estava indignado. Mas ela acabou fazendo o cartão do jeito dela. Aí ele falava assim, eu não estou gostando disso. Aí ele perguntava para a moça, ele falava, mas quanto? Aí a moça explicava para ele, e falava assim, isso não está certo, eu não estou gostando disso. Aí ela falava, fica quieto. Aí ela dava o palpite dela lá, eu ouvindo assim, e eu pensando comigo, falei, meu Deus, mais uma que caiu numa lábia para pagar juros e ser roubado novamente. Percebe? Mas como que o diabo conseguiu? Né? Provavelmente, Adão recebeu a ordem de Deus, então Adão tinha aquela segurança. Mas eu acredito, quando ele foi falar para Eva, ele não soube chamar ela e explicar para ela o que Deus tinha falado. Ah, mas Adão, o que Deus falou para você? Ah, falou que não é para nós comermos daquela árvore lá. Toda árvore vamos comer, mas aquela árvore lá não podemos comer. Mas talvez não explicou para ela. Mas o diabo também, a Bíblia diz que ele é astuto e ele é mentiroso. E como ele precisava, ele era espírito. E ele precisava de uma pessoa, de um corpo, para chegar até a Eva. Né? E ele usou a serpente. A Bíblia mesmo fala que ela era sagaz. Então, ela devia ser um animal muito, muito esperto e sagaz. E conseguiu enganar o coração de Eva. Né? E por causa dela, hoje, nós pagamos essa consequência tão grande de desobediência. Mas, se nós olharmos de lá para cá, as coisas não mudaram. Mas, se você olhar também, da mesma maneira que Deus não obrigou eles a obedecerem, Ele também não te obriga. Tem que haver uma disposição do teu coração de querer obedecer os mandamentos do Senhor. Tem que haver um desejo no teu coração de querer fazer as coisas que agradam a Deus. Amados, eu me converti, eu tinha 12 para 13 anos. Então, eu era um adolescente, eu não conheço o mundo. Se você falar para mim, eu não conheço nada que o mundo pode oferecer. Algumas coisas a gente conhece pela televisão, mas você falar, você participou do mundo? Nunca, graças a Deus. Mas desde que eu me converti, não só eu, como a minha família. Minha família, nós éramos em 11 irmãos. E converteu a minha mãe, e se converteu esses 11 irmãos. E permaneceram fiéis, todos fiéis a Deus. Todos. Nós decidimos. E eu pergunto, se eu contar para você a jornada de coisas erradas que eu já vi na minha vida, mas eu sempre pensava dentro de mim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa fica olhando para a vida do homem. Aí o homem peca, cai, aí ele fala, não vale a pena servir a Deus. Olha, não era um pastor e caiu? Amado, é um homem. A Bíblia fala que todo homem está sujeito ao pecado e cai se ele não for temente a Deus. Mas olha para Jesus, Jesus não pecou. A Bíblia diz que é o único sem pecado. Então é o único que você pode confiar. Você não pode depositar sua vida na vida de um ser humano, de uma pessoa. Os pastores Deus colocou para ser a nossa cobertura espiritual. Eles são os nossos guias. Mas não é quem vai nos levar para o céu, não são os nossos pastores. É Jesus, o sacrifício de Jesus. Você é salvo pelo sacrifício de Jesus. Então você tem que olhar para Jesus. E às vezes ficamos olhando para o ser humano. E às vezes o diabo usa pessoas para dizer, você viu que ele fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo outro. Amados, nós estamos caminhando por os finais dos tempos. E a Bíblia diz que são tempos terríveis, tempos trabalhosos. Tempo onde o ser humano não tem mais amor. E a gente olha e vê as atitudes das pessoas, e eu fico assim, falo, meu Senhor, tem de misericórdia. Mas a Bíblia diz que é o tempo da apostasia. E a palavra do Senhor lá em Mateus 24 fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas você não pode permitir que o seu amor se esfria. Você tem que pedir para o Espírito Santo reanimar
dentro de você o amor de Deus, porque quando ele fala para Timóteo, ele falou: Timóteo, guarda o que você recebeu como herança. Então ainda fala para Timóteo: acende a chama do seu chamado. Então, acender a chama do nosso chamado, da nossa escolha, somos nós, eu e você. Você que tem que decidir se você quer, você que tem que decidir. Quando a palavra do Senhor diz em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra. Então, se você quer que a chama da sua fé seja acesa novamente, volta ao caminho de Deus, volta a ouvir a palavra, porque a palavra, você fala: não, mas eu estou tanto tempo fora dos caminhos de Deus. Você está fora, mas a palavra está dentro de você. A palavra. Quantos filhos meus que ligam, até falei para a irmã Cidinha, eles falam: nossa, a senhora me ensinou isso está guardado dentro de mim. A palavra está dentro de você, a palavra não morreu. Ela vai ser acesa novamente, essa chama, através do Espírito Santo, mas através de ouvir a palavra do Senhor. Entende isso? Porque não há mais tempo a perder. Entende? Porque se Jesus voltar, a igreja vai subir. E a Bíblia fala que haverá um tempo tão terrível como nunca houve, nem antes nem depois, que é o tempo da tribulação. E aqueles que ficarem aqui, ai daqueles que ficarem. Entende? Eu ia pregar sobre a volta de Jesus hoje, eu ainda vou preparar uma palavra sobre a volta de Cristo. Porque ele fala do julgamento. Ele fala lá em 1 Coríntios 5:10, que todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo, para que receba o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Todos, indistintamente. Aí você fala: mas é a salvação? Você aceitou Jesus, você crê no sacrifício de Jesus? Se você crê e você aceitou, você é salvo. Mas tem as obras, você vai ter que prestar conta que você fez. O que você fez com o seu corpo? Seja bem ou mal, você vai prestar conta todos, indistintamente. Por isso que nós temos que acordar enquanto é tempo. Amém? E agora, para a gente encerrar, vamos ler o Salmo 1. E depois eu já vou ministrar a ceia com vocês. Salmo 1. Salmos 1. No capítulo 1. O versículo 1, ele fala assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, o seu prazer está na palavra de Deus, e nessa palavra medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham. Tudo que ele faz vai prosperar. Então, o que Deus falou para Davi, falou para Salomão: se você obedecer os decretos, ordenanças, testemunhos, conforme se acham escrito na lei de Moisés, você prosperará em tudo que você fizer. E aqui a palavra do Senhor fala para nós também: se você não ir pelo conselho do ímpio, não imitar a conduta dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores. Ao contrário, se você tiver prazer na palavra de Deus, nessa palavra meditar dia e noite, você vai ser como a árvore plantada junto às águas correntes. Dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que você faz vai prosperar. Então, você quer que a sua vida prospere? Meu irmão e minha irmã, obedeça a palavra de Deus. Vale a pena. Eu já praticamente 52 anos que eu caminho com Jesus. Agora, se eu falar as dificuldades que eu já passei, mas eu posso dizer, como o Salmo 34:19 fala: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Todas. Por quê? Porque você é filho. E como filho, Deus tem prazer em te abençoar, Deus tem prazer em te guardar. Você é filho. Quando você vai para o livro de Malaquias, né, a gente não leu depois, era para eu ter lido, você vai ler em casa, no capítulo 2 todinho, e que ele fala da desobediência do povo. E depois ele fala assim, né, trazei o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Façam-me prova, diz o Senhor dos Exércitos.
Se você não ser tão abençoado que eu vou abrir as janelas dos céus e vou derramar tantas bênçãos que você não vai ter onde guardá-la. Você vê que até o dízimo eles tinham deixado de ser fiel nos dízimos, né? Mas Deus chama eles à razão. E você vai vendo todos os livros, se você lê a Bíblia, você vai vendo, você vê a nação de Israel, Deus abençoava, mas eles eram desobedientes, eles eram rebeldes, né? Então, Deus dá chance para mim e para você obedecer. Mas Ele fala, se você obedecer, você tem a bênção de Deus. Mas se você desobedecer, tem as consequências. Aí você vai falar, mas é Deus? Não. A própria pessoa que abre porta. Entende? Por isso que você toma essa decisão de ser fiel e obedecer ao Senhor.